Olá pessoal, tudo bem? Vou fazer aqui uma experiência que eu nunca fiz de um risoto. Eu gosto sempre de fazer teste de alguns sabores novos, né? Então vou fazer aqui um risoto hoje de figo. Vamos ver como é que fica. Olha, eu tenho aqui, eu comprei alguns figos e ele é bem graúdo. Então eu vou usar essa bandeja que vem com 8 figos, né? Eu vou usar 6 deles só. Porque eu pesei, ele dá mais de 50 gramas cada um, mede 55, 56 gramas cada um. Então eu vou usar, para mim fazer essa quantidade de risoto para 4 pessoas, eu vou utilizar então 6 figos. Mas daí assim, ó, eu cortei esses aqui, 4 partes, um figo em 4 partes. Eu vou só fazer isso aqui para fazer uma experiência, eu vou daí depois dar uma carameladinha nele com manteiga e um pouquinho de açúcar. E vou deixar reservado para mim no final, só para pôr em cima do prato, assim, para decorar. E os outros 5 figos eu vou cortar ele em pedaço menor, que já vou mostrar para vocês, pedacinho um pouco menor, para me incorporar no risoto. Daí a hora que tiver no cozimento, já aí pelo metade mais ou menos do tempo, daí eu vou incluir, né, o figo, tá? Então, para esse risoto eu vou utilizar 400 gramas de arroz arbóreo. Quando você vai cozinhar risoto, uma maneira de calcular que não dá erro é você colocar 100 gramas de arroz para cada pessoa. Então aqui eu vou fazer 400 gramas de arroz arbóreo, que é o arroz próprio risoto. Pode ser o carniolo também, que dá igual, né? Eu tenho aqui um pouquinho de manteiga, acho que uma questão de umas 2 colheres. Eu vou usar para me fritar a cebola. Na verdade, primeiro eu vou então dar uma carameladinha, uma douradinha no figo, reservar. Depois vou pôr a cebola que eu tenho aqui. Vou usar aqui nesse caso, a cebola é muito grande, meia cebola, mas se for cebola pequena pode usar uma cebola. Então vamos dourar a cebola. Vou pôr um pouquinho de alho, né? E a cebola para para dourar na manteiga. Depois eu tenho aqui então também o queijo. Tem 150 gramas aqui desse queijo gorgonzola que eu vou utilizar para fazer. E depois, na hora de finalizar, eu vou utilizar então aqui, eu tenho um pouco aqui acho que dá umas 50 gramas de queijo grão padano, mas pode ser esse, pode ser o parmesão, né? E meia caixinha de creme de leite, ou de 100 gramas de creme de leite. É para finalizar, tá? Então, aí, para cozinhar o arroz risoto, já tem algumas receitas no canal. Você já sabe, né? A gente usa um caldo, você pode fazer ele ou com legumes direto, né? Cebola, folhas de alho poró e assim por diante. Ou você, de maneira mais prática, geralmente eu faço mais assim, faz um caldo, né, com água, vai, né, para esse risoto, acho que vai mais ou menos 1,5 litro de água, e daí você pode pôr uns 2 envelopinhos daquele tempero em pó, né, sabor legumes, aquele caldo de legumes em pó, e aí já vai ficar muito bom, tá bom? Então, só mostrando aqui então, eu piquei o figo, um pedacinho pequeno. Depois eu vou passar então na manteiga para ver se eu consigo dar uma douradinha, uma carameladinha com um pouquinho de açúcar em cima, uma colheradinha só. E daí vou reservar para depois colocar no risoto. Pessoal, eu tô aqui já com o caldo ali esquentando para fazer o risoto. Agora aqui nessa panela eu pus aqui a manteiga, umas 2 colheres de manteiga. E agora, ó, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ali, ó, os figos, né? Eu vou colocar primeiro aquele que eu comentei lá, ó. Peguei um figo, parti em 4. E aí, nesse figo aqui, ó, eu vou colocar um pouquinho de açúcar, tá? Vou polvilhar ali. Eu peguei com uma colherinha de açúcar, ó. Eu vou dar também tentar caramelar ele aqui um pouquinho. Isso aqui eu vou usar só pra mim fazer a decoração do prato, ó. Aí eu vou depois virar ele para fazer dos 2 lados. E depois nessa mesma panela eu vou colocar o figo picado, que eu mostrei já, né? Esse figo picadinho. Também dar uma refogadinha nele aqui com a manteiga e vou reservar para incluir depois no risoto, tá bom? Que agora eu vou colocar então a cebola.
Eu tenho aqui meia cebola, porque é grande. Você pode pôr uma cebola pequena para média, você pode pôr uma cebola inteira. Eu pus mais um fiozinho de azeite de oliva aqui junto com a manteiga, que sobrou. Agora eu vou dar uma... Eu estou usando a mesma panela, então por isso está ficando escurinho assim, ó. É a sementinha do figo, né? Ficou ali. Então agora eu vou deixar ela dar uma douradinha. Daí eu vou entrar com o arroz e o vinho. Eu não falei na hora que estava apertando os ingredientes. Aí eu tenho aqui um copo, né? De tipo copo americano de vinho branco seco, tá? Aí vou pôr, na hora que eu colocar o arroz, eu dou uma refogadinha e ponho o vinho. E aí vou mexer até ele desaparecer, né? Vai ser absorvido pelo arroz. Aí depois eu vou entrando com o caldo, né? E até chegar um ponto dar o dente. Aí depois eu vou colocar daí o figo, né? Para fazer a finalização e a gorgonzola, tá bom? Então vou entrar agora com o arroz. 400 gramas de arroz arbóreo. Vamos refogar ele um pouquinho aqui, para ele ficar bem absorvido aí nessa mistura de cebola. E daí vamos já incluir o vinho. Vamos colocar o vinho aqui. Esse vinho agora, vai mexer aqui, ó. Ele tem que mexer até ele secar, tá? Aí o arroz vai soltar mais amido, né? Uns falam que quebra a fibra do arroz, né? Mas eu sempre gosto de falar que ele, na verdade, o vinho para fazer o arroz solta mais o amido, né? Fica mais cremoso aí o nosso risoto, tá bom? Aí a hora que secar isso aqui, aí o processo já tem em outros vídeos, né? Aí é só ir colocando caldo, aí 2 coxinhas de cada vez, até o arroz chegar ao ponto de ficar al dente. Daí eu vou acrescentar o figo e o gorgonzola e vou mexer. Quando derreter ele, eu ponho um pouquinho mais de caldo. Geralmente eu gosto de deixar ele uns 10 minutos descansando, para ele ficar um pouquinho mais macio do que al dente. É a minha preferência, né? Normalmente fica al dente, mas eu gosto de deixar um pouquinho mais macio. Aí eu deixo ele descansando com um pouco de caldo, em uns 10 minutos é o suficiente para ficar muito bom, tá? Esse é o processo. Aí pessoal, aí tá o resultado final, ó. Eu finalizei ele, como eu disse lá, né, com creme de leite e queijo grana padano, né, que é um queijo parecido com o parmesão, só que ele tem um gosto um pouquinho mais acentuado, né? Ficou uma delícia, já deu uma provadinha para ver, ficou muito gostoso. Então tá aí, tá bom? Se você não assistiu do meu canal, te convido a se inscrever, ative o sininho para você ser avisado das minhas publicações. Deixe também seu comentário, deixe seu like, você pode compartilhar e experimentar essa iguaria muito boa, tá bom? Abração para todos vocês.